objetivo do despertar. No início da pandemia, eu estava passando por um processo de separação, eu estava com um monte de projetos startados, contratos assinados, vários contratos, de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil, em várias cidades do Brasil, porque eu sempre atendi assim. E aí, fechou-se tudo e os meus contratos foram todos cancelados. Eu falei, bom Deus, eu preciso seguir daqui para frente, né? Me mostra, me dê uma luz. E aí, primeiro, a sensação de não ter dinheiro, de não ter condição de cumprir, de arcar, mas as minhas contas estavam todas pagas, graças a Deus. E aí eu sentei e falei, bom, o que eu vou fazer? Eu morava num bairro nobre, em BH, no Buritis. Eu tinha ali a minha estrutura, porém muito fechada. Quando fechou-se, né, tudo na pandemia, em Belo Horizonte, por exemplo, tinha policial uma viatura policial em cada esquina, a gente não podia sair de casa. Eu tinha 2 cachorrinhos, eu e meu filho, dentro de casa. Tinha acabado de separar. Um processo de separação extremamente traumático, um relacionamento extremamente abusivo, foi um processo muito difícil, eu ainda estava mexida emocionalmente, porque as pessoas acham que terapeuta não tem parte emocional, e tem. E aí eu comecei a rezar, a fazer as minhas orações, e numa dessas me veio um insight. Cria um grupo para expandir o seu trabalho. A fala era essa. Tinha essa preocupação, é muito importante ficar claro aqui, que a preocupação não era só financeira, né? Mas com todos os trabalhos, todas as pessoas que estavam vivendo aquilo e como elas estavam ficando, os meus clientes ficaram muito mexidos. Então eu tinha a minha questão e eu tinha a questão dos meus clientes, como que eu vou apoiar essas pessoas agora? E aí, fazendo um passeio para casa dos meus pais, que é no interior, me veio a ideia de criar um grupo de WhatsApp e trazer informações todos os dias ali para aquelas pessoas. Informações que realmente agregassem, que tirassem elas daquele momento, como eu precisava sair daquele momento também, de alguma forma. Eu estava bem, né? De alguma forma eu estava estruturada, porque é a minha vida, foi a minha vida inteira, mas tinha uma sensação, tinha medo, tinha muita insegurança, tinha ansiedade da gente não saber o que ia acontecer. E aí eu criei o primeiro grupo, Despertar, com clientes. E os meus clientes, Raquel, pode chamar fulano? Pode chamar ciclano? Pode, foi crescendo. O primeiro grupo de WhatsApp devia ter umas 35 pessoas, com um valor simbólico, e aí eu fiz, né, de uma forma que todo mundo pudesse participar. E as informações foram surgindo da minha essência, da minha alma, do meu coração. Eu fazia caminhadas e gravava o Despertar. Eu ia ver o pôr do sol e gravava um Despertar. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia ver o nascer do sol e gravava o Despertar. E foram 21 dias numa sequência crescente depois dessa conexão espiritual que eu tive com Deus, com Jesus, com Mãe Maria, que eu acredito muito, eu tenho muita conexão, né, nessa imagem dela. E eu respeito muito a história dela, e foi a partir disso que eu comecei a despertar. Bom, fechamos 21 dias do primeiro grupo, me pediram o segundo grupo. Eu falei, ok, vou fazer o segundo grupo, e aí foi só crescendo. Eu fiz 17 grupos, e as pessoas que fizeram os primeiros grupos me pediram um módulo 2. E aí eu fui aprofundando. Então teve módulo 2, módulo 3, módulo 4 e teve Despertar VIP para aqueles que já tinham feito todas as modalidades e queriam ainda mais. Então foi cada vez mais profundo. Esse projeto, na minha percepção, ele foi um projeto de prosperidade, um projeto de abundância, um projeto de consciência física, mental e emocional. Ele englobou tudo, é o projeto do meu coração, foi uma ideia divina, com certeza. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a pensar uma forma de apoiar as pessoas a compreender o que é terapia sistêmica, o que é constelação familiar na sua base, na sua essência, na sua realidade, porque é a base do meu trabalho. E aí eu criei o primeiro Despertar aqui. Na realidade, esse que nós fizemos juntas foi o segundo grupo. E como o primeiro, ele teve um efeito muito legal, mas as dinâmicas começaram a surgir aqui, os trabalhos começaram a surgir aqui, e eu não tive tempo de fazer os outros grupos.
E agora, tendo uma equipe de marketing, uma estrutura, eu quero seguir nos Estados Unidos com esse projeto. Por que é específico para os Estados Unidos? Porque as dinâmicas mentais, emocionais, espirituais, físicas aqui são muito diferentes das do Brasil. As pessoas às vezes interpretam, né? A Raquel foi para os Estados Unidos, agora está fazendo as coisas só para os Estados Unidos. Não, eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer lá. Quando eu fiz esse grupo Despertar aqui, eu fiz também um no Brasil. Eu só preciso separar nesse momento, porque a linguagem é diferente, a postura é diferente, eu preciso lidar com as questões daqui e as questões de lá. Mas o Despertar, para mim, ele é um projeto de alma, ele é um projeto que todos os dias quando eu gravo, eu quero gravar algo diferente, eu não quero repetir os assuntos, mas eu preciso estar conectada com uma ordem crescente. Isso faz toda a diferença no meu trabalho, né? Qual a ordem que vai criar saúde física, mental, emocional e espiritual para as pessoas? Qual a ordem que vai trazer para as pessoas uma compreensão real, verdadeira, do momento que elas estão vivendo, mesmo que o trabalho seja em grupo? Qual a ordem que desperta, que traz uma emoção diferente, que traz consciência de verdade? Então, às vezes, né, esse despertar que eu fiz aqui foi super diferente. Eu nunca tinha deixado de gravar um dia e teve dia que eu não tive energia para gravar e as pessoas compreenderam, foi muito legal isso. E ele foi feito à noite, né? Foi feito à noite, em alguns momentos eu nunca tinha gravado à noite. E olha o que aconteceu comigo nessa questão. Eu percebi que eu conseguia te ouvir mais durante a noite. E teve um período, uma semana que o meu marido estava trabalhando no período da madrugada, então eu ficava sozinha. E aí eu conseguia te ouvir melhor. Então, e teve feedbacks que conseguiam te ouvir melhor durante a manhã. A minha amiga falou isso, que gerou assim para ela um benefício tão grande, um costume. Ela realmente esperava por você, porque ela acorda muito cedo também e vai trabalhar, ela trabalha na limpeza. E ela entrava dentro do carro e no caminho entre uma casa e outra ela te escutava. O que eu vejo do Despertar é que ele é uma luz que me é trazida, sabe? Eu faço uma oração antes, nunca deixei de fazer uma oração antes de gravar. Eu me conecto, eu preciso estar num momento legal, eu preciso estar inspirada. Eu não tenho um roteiro pré-estabelecido, até porque eu sigo o que o grupo vai me trazendo. E quando o grupo não movimenta, eu mesma vou desenvolvendo nessa ordem sempre, que é uma conexão divina, que é um diferencial, que é único, para que as pessoas... Eu peço a Deus todos os dias, antes de gravar, o Espírito Santo, que esse áudio traga luz para o coração dessas pessoas, porque eu sei que a mente, o coração, tá muito mexido, principalmente para quem está aqui. Né? É muito pesado às vezes, é muito denso e a gente se sente sozinho. Então, Despertar é uma fala de acalento, de acolhimento, de apoio e de instrução, de conhecimento, né? Teve uma pessoa, a gente tem muitos feedbacks positivos e a gente tem alguns negativos, graças a Deus que são alguns, que virou e falou assim, eu pego o vídeo no YouTube e escuto todo dia de manhã. Ok de fazer isso. Sem uma ordem, você não cria conexões neurais suficientes para atingir o objetivo. Sem uma ordem, esses vídeos não vão ter um objetivo concretizado, até porque eles não têm um objetivo na sua vida, eles não foram criados por um objetivo na sua vida específico numa ordem assim. Eles foram criados muitas vezes para trazer informação, conteúdo e sim te acessar num ponto. A soma de 21 dias é acessar 21 pontos, vamos colocar dessa forma, não é matemático assim. Mas quando você acessa 21 dias nessa ordem, nessa conexão, algo desperta de verdade. E é um projeto do meu coração, é um projeto da minha essência, da minha alma. Não tenho a menor dúvida disso, que foi uma conexão, né, com os seres de luz que me acompanham, que eu acredito, que trouxeram o despertar para minha vida. Na realidade, no início, ele nem chamava despertar, era desenvolvendo prosperidade lá no início da pandemia. E aí depois se transformou no despertar, porque foram várias etapas. Quem pegar o meu primeiro despertar, acho que eu tenho ele. Eu acho que eu tenho ele. Você vai ouvir o tom de voz,
a forma de falar, os parâmetros que eu usava, né, são hoje, ouvindo esse último que eu fiz aqui nos Estados Unidos, você vai ver que a distância do meu despertar, inclusive, é muito grande. Tem um gap aí. E isso tudo precisa ser visto, precisa ser olhado, porque as coisas hoje estão muito automáticas, muito no toque, muito no, né, me dá aí um touch e pronto. E não é isso mais. Também vejo essa volta agora para o que é busca interna, para o que é consolidado, precisa ser consolidado. As pessoas estão buscando mais profundamente as coisas. O Despertar é um projeto que quando a pessoa entra, quando ela se envolve, quando ela se permite, desperta de verdade luz, desperta consciência, desperta esse ponto de evolução que às vezes a gente precisa e nem a gente mesmo sabe. É um projeto do meu coração, da minha alma.